Muito bem. Olá, malta, boa tarde. Tanta gente para falar da REST API. Estranho, não é? Há bocado falámos sobre falecer, portanto. Ok. Yeah. Ok. Nesta apresentação nós vamos fazer um overview da REST API. Vou-vos apresentar depois um case study da empresa onde eu trabalho atualmente, como WordPress Engineer. Interrompam-me sempre que necessário e riam-se das minhas piadas, por favor, está bem? Sabem qual é o maior medo do ser humano, não é? Sabem? Ser julgado? Falar em público, não é? É o que dizem. Eu estou aqui e não tenho medo nenhum disso, tenho medo é que não se riem. Então, vamos lá. Ok, coisas sérias. Pronto, isto normalmente é aquilo que eu vejo quando nós trabalhamos com um WordPress website. Basicamente nós temos uma central elétrica gigante com muitas funcionalidades e o que nós entregamos é um site. É isso que nós fazemos, acho que normalmente nos nossos projetos é isso que temos. E, efetivamente, eu tive uma oportunidade de explorar um pouco mais isto usando a REST API e o que nós vamos ver hoje é usar como é que nós podemos usar essa mesma central elétrica e alimentar muitos outros produtos da nossa empresa, do nosso projeto. Okay? Basicamente, vamos tentar fazer um overview como é que nós tornamos nisto aqui, não é? Toda a gente está familiarizada com REST API? Sabem o que é? Alguém não está? Bom, senão este slide não ia fazer sentido. Obrigado por estarem aqui. Enfim. Pronto, basicamente a REST API é uma forma de nós, através da HTTP, nós conseguimos ter acesso ao nosso conteúdo num formato JSON e basicamente é um formato que é transversal praticamente a toda a tecnologia, todas as linguagens de programação. Não é uma coisa exclusiva do WordPress, existe há muito mais tempo e é bastante mais abrangente. Mas basicamente o WordPress tem a sua própria REST API e eu acredito que é algo tem muito potencial e é muito pouco explorado por nós engineers. Então, muito rápido. Isto é uma chamada à REST API para ir buscar os nossos posts e basicamente nós temos uma espécie de um JSON default que o próprio WordPress nativamente faz. Temos alguns endpoints nativos por cada post type e buscar posts, etc. Temos o dos users, que eu pessoalmente gosto de desativar, não acho muito interessante em termos de segurança, não é? Mas sim, basicamente é isto. Sem qualquer configuração, se vocês escreverem o vosso site /wp-json e este endereço aqui através de GET, ou seja, pode ser no browser, vocês vão ter então a informação que vocês têm no site, mas em vez de ser no front-end, ele vai estar em JSON e o HTML vai estar lá também, já renderizado. E uma coisa muito, muito interessante que já vem com o WordPress são os parâmetros que nós já temos por default. Nós podemos usar as query strings e a maior parte delas é muito parecido com o clássico WP Query. Então, eu vejo muitas vezes, às vezes, há pessoas que fazem o get daquilo que precisam e depois fazem loops para filtrar aquilo que querem, etc. Às vezes, no próprio request, nós conseguimos fazer isso, não é? E gosto muito este aqui, o search. É muito fixe para usar em live search, etc. Nós podemos pesquisar mesmo diretamente dentro da REST API, o que é muito fixe. Até agora, não é? Estamos mais ou menos familiarizados com isto. Custom endpoints. O mais poderoso disto tudo, na minha opinião, é que nós podemos moldar a API às nossas necessidades, não é? Para além de nós mudarmos estes endpoints nativos, acho que o mais interessante é criar os nossos próprios custom methods. E nós podemos, basicamente, há uma série de vantagens, eu deixei aqui algumas.
Mas principalmente evita o overfetching, ou seja, aquele grande objeto nós podemos ir buscar só aquilo que queremos. No meu ponto de vista, é muito interessante para também fazer uma melhor manutenção, escrever melhor documentação e, em última análise, é um endpoint que nós controlamos totalmente. Não é? É completamente diferente de usar os nativos. Por exemplo, estes aqui, nós sabemos que eles são usados em algumas áreas do WPA Admin. Não é? Então, por exemplo, se nós temos um endpoint de páginas e queremos melhorá-lo de alguma forma, não é? Nós, se calhar, podemos estar a estragar um lado qualquer obscuro da WP Admin. Então, custom endpoints, acho que é a cena. É por aqui que nós devemos explorar a REST API. Então, basicamente, em vez... Vocês lembram-se da imagem anterior, não é? A central elétrica a alimentar uma série de coisas. Então, em vez de ser basicamente cada front-end, cada aplicação adaptar-se à estrutura que nós temos no WordPress, somos nós que entregamos a estrutura que eles pedem, não é? Acho que é muito mais, em termos de engenharia, acho que é um resultado mais limpo, não é? Temos mais limpeza na coisa. Vamos avançar aqui para o case study. Então, a Malwarebytes é uma empresa onde eu trabalho atualmente, é uma empresa de cibersegurança. Vende produtos muito para o consumer, então vende antivírus, VPNs, browser guard. Uma empresa grande, relativamente grande, tem 8 milhões de clientes. O nosso site é WordPress-based, VIP hosted, e este ambiente, por incrível que pareça, tem sido uma source of truth em diversas áreas. Ou seja, os editores do nosso conteúdo está a utilizar o WordPress para centralizar tudo. E neste caso, o case study que eu vos trago hoje é sobre o nosso endpoint de traduções. Okay? Nós temos um endpoint específico para nós usarmos internamente para traduzir o nosso conteúdo, e a ideia aqui que nos foi desafiado foi se nós conseguimos ter este endpoint para todas as nossas equipas, ou seja, os Apple developers, iPhone developers, iOS developers, podiam usar então o WordPress. E isto para mim é uma ironia muito engraçada, não é? Poderem usar o WordPress então para construir os seus próprios frontends. Isto obviamente trouxe desafios, não é? Eu decidi trocar a palavra desafio por problema. Não sei, gosto mais. Acho que desafio é muito positivo. E não representava aquilo que eu senti naquela reunião onde nós começámos a falar sobre isto. Ok? Então, basicamente nós tínhamos este serviço, tínhamos um serviço e temos um serviço de tradução automática através da AI, um serviço externo, pago externamente, e nós tínhamos disso de alguma forma ligado ao WordPress. Mas basicamente nós não tínhamos qualquer controle. Okay? Este era o nosso problema a resolver. Então, tópicos do nosso problema. Primeiro, pricing. Eles cobravam por cada hit API. Era pouco, mas, again, uma empresa com 8 milhões de utilizadores, isto multiplicado, não sei se já multiplicaram alguma coisa por 8 milhões, mas dá muito. Dá muito. É muito difícil de garantir a estabilidade no serviço e eu achei muito interessante porque o nosso próprio serviço, as nossas próprias aplicações são muito mais estáveis do que o próprio serviço que nós contratamos. Então nós tínhamos que arranjar aqui, primeiro tínhamos que nos garantir a nós próprios antes de abrir a nossa equipa web, antes de abrir para as outras equipas, não é? O que acontecia e o que acontece é que nós temos algum tipo de software que isto aqui é um screenshot desse tipo de software que basicamente trabalha muito com dados pessoais. Nós temos uma app muito interessante que é o Digital Footprint e basicamente o que aquilo faz, nós deixamos lá os nossos dados e a aplicação vai ver onde é que nós poderemos estar expostos na internet e depois ajuda a remover. Pronto, obviamente estas traduções eram bastante complexas de mandar para um serviço externo que nós não controlamos. Éramos capazes de mandar moradas, não enviávamos, mas se quiséssemos fazer a coisa fluida, tínhamos que o fazer.
E obviamente tinha uma fraca performance. Pronto, isto é o nosso problema. Então, resumidamente, segurança, sendo uma empresa de cibersegurança, vocês percebem, performance e dados pessoais. Isto era aquilo que nos foi proposto a resolver na nossa equipa, não é? Ok. Solução. Solução é uma boa palavra, by the way. Basicamente criamos um custom REST endpoint, autenticamos com application password. Alguém sabe o que é application password, by the way? Uma pessoa? Ah, uau. Eu conheci isto este ano, é uma coisa bastante escondida lá no WordPress que dá muito jeito. Já lá vamos ver. Exato. Foi precisamente aí que eu conheci, na nossa equipa de QA. Criação de placeholders para salvar os dados pessoais, já lá vamos. Dados internos, nós a partir daqui conseguimos perceber o que cada equipa estava a traduzir, o que é que estava a pedir ao nosso endpoint de tradução. E, obviamente, tivemos de trabalhar a cache, porque traduzir strings do nada às vezes demora bastante tempo. E uma coisa interessante aqui também é que, again, quando nós temos só o nosso website, nós não somos agnósticos de conteúdo, nós sabemos exatamente o que é que vamos esperar lá, mas nós temos que ser tecnicamente agnósticos quando estamos a pedir a uma equipa que nós não estamos familiares com o produto deles para usar o nosso endpoint de tradução. Então, também foi muito importante trabalhar a performance da cache do nosso server, não é? E na nossa empresa, uma coisa muito interessante que nós fazemos é tudo o que é erros, mesmo que venha literalmente do site, tudo o que são erros, devem ser reportados à equipa que o causou. Então desta forma, nós conseguimos fazer um error log e dizer, por exemplo, à equipa do iPhone ou do Android, esta string não foi bem traduzida ou esta string teve um erro. E depois eles é que devem decidir se vêm para nós. Application password. Como eu disse, isto é uma coisa que está escondida no nosso perfil utilizador, no WP Admin, e isto, em termos de segurança, é tudo, basicamente. Para autenticar os nossos pedidos externos à API, nós começamos por explorar formas de autenticação, sem ser com a password do próprio utilizador, não é? Isso seria um pouco caótico. Então encontramos esta feature, que é nativa, again, acho estranho, eu não a conhecer, mas é impressionante, que basicamente o application password cria-nos tokens para o nosso utilizador. Então o meu utilizador, Samuel Silva, e eu, em vez de usar a minha password para autenticar, tipo no Postman, estou assim, tem aqui um exemplo. Exato, tem aqui um exemplo. Em vez de usar a minha password, eu posso usar então o meu token, a minha application password. E é fixe também porque eu estou a dizer para que é que ela serve. Então eu posso ter várias. Fixe, é uma ferramenta interessante. Acho que nós concordamos que as pessoas devem explorá-la. Então, primeira coisa, a autenticação estava resolvida. Ok, temos o WordPress, temos o user, temos um bom server e temos application password. Está-se bem. Conseguimos criar users para cada equipa, então, perfeito. Mas nós começamos com um problema, e este problema está um bocado interligado com outro dos tópicos. Nós sabemos o que acontece em termos de performance quando nós estamos logados num site, não é? Alguém sabe o que é? O quê? Sim, exato. Por uma razão principal, não há cache, exatamente. E quando eu percebi que, eu não estou a ter cache na REST API porque estou logado, fiquei, ok, muito bem. Então, nós começamos a ter responses de 6 segundos, coisas assim, para traduzir algumas strings. Basicamente, nós eram admins que estavam a entrar no site, não é? Então, nós mudamos um pouco isto. Continuamos a usar o application password, que era perfeito, mas em vez de usar isto, o Basic Authentication, nós usamos então um header específico e aqui nós pomos o nosso user, a nossa application password.
é uma autorização customizada nossa e nós depois tratamos no back-end. Não é? Temos o nosso permission callback e em vez de logar o user, é muito importante esta parte, que nós conseguimos fazê-lo em PHP, em vez de logar, este native method foi um game changer para nós, porque nós conseguimos ver se o user é válido sem o logar. Ou seja, nós conseguimos manter cache, transients, etc. E na mesma verificar que o user está logado. Não é? Então, fiz aqui um pequeno teste. Nós começamos por traduzir 100 strings que nunca foram traduzidas, ou seja, iam ser literalmente expostas à API externa. 100 strings, 3 segundos e meio. Okay. Not that bad. O que é que nós fazemos depois? Gravamos isto em custom post type, podemos para otimizar nos requests futuros, não é? Porque à partida, embora sejam aplicações diferentes, as strings podem ser muito parecidas, não é? Parecida? Tem de ser iguais, não é? Outra coisa que nós fizemos para melhorar a performance do nosso response foi, para além de indexar tudo o que já era gravado, tudo o que já vinha da API externa, nós usamos um bom e velho transient, desta forma mesmo, raw, pegar no body do request, MD5, set transient. Isto porquê? Porque se nós entrarmos, por exemplo, no Browser Guard, que é uma Chrome extension que nós temos, se entrarmos no Browser Guard, basicamente aquilo é estático, não é? Não tem não tem nenhum conteúdo dinâmico. Então, já lá vamos. Sorry. E outra coisa importante, é importante avisar no response, não é? Para as nossas equipas, avisar, ok, através de um header, ok, esta cache este resultado vem efetivamente de uma cache. Não é? Então, depois desta parte, em vez dos 3 segundos e meio, ficamos com 500 milissegundos. Ok, não é só por causa do transient, é porque estas traduções já estavam traduzidas e guardadas, não é? Mas não era suficiente. Então, isto tudo foi através de post method no nosso request, mas depois nós descobrimos que o VIP hosting faz uma cache excelente nos get requests, mesmo diretamente no URL. Então nós combinamos tudo, misturamos as duas coisas e começamos a ter responses de 20 milissegundos. É bom. Não dá para fazer muita coisa em 20 milissegundos. Já tentei. Não dá tempo. Então, basicamente, nós começamos aqui com a Basic Authentication, que era uma vergonha. Nós não conseguimos vender isto à equipa de forma nenhuma. Depois começamos com a nossa Authorization customizada, Transient, mais a gravação no post type, e depois para Get Methods nós tínhamos então 20 milissegundos, o que era excelente, não é? E um exemplo de uma aplicação que nós temos esta tradução é uma app React, é que eu vos falei, Digital Footprint, que nos traz este tipo de dados, ok? Isto é tudo dados pessoais e, again, se o nosso front-end developer pega nisto e envia para o endpoint de tradução, nós tivemos então o nosso último desafio, que é o que é que nós não podemos traduzir. Ou seja, um endpoint de tradução, temos que também ter coisas que não podemos traduzir de todo. Então criamos um sistema, basicamente nós chamamos isto de placeholders. Eu vou só dar alguns exemplos do que é que nós não podemos traduzir. Às vezes as nossas aplicações devolvem isto. Your address is... Parece-nos ok, não é? Basta-nos traduzir só your address is e depois deixamos como está. Mas nós tínhamos casos, e temos casos, que é, por exemplo, lá no meio vai um e-mail, não texto. Isto começamos a complicar e depois começamos a perceber que havia equipas que nos mandavam HTML lá para o meio. É assim, eu tentei usar um serviço externo de tradução com AI automático para traduzir uma coisa como esta. Não tentem, pode correr mal, é muito estranho o resultado. Então, nós basicamente fizemos uma cena que é tipo variáveis, mas nós gostamos de chamar placeholders. Nós concatenamos, encapsulamos
basicamente o conteúdo que nós não queremos traduzir, enviamos na mesma tudo. Aliás, nós podemos traduzir, mas whatever, vamos assim. E basicamente o que nós mandamos para o nosso serviço de tradução é isto. Okay? Não há dados pessoais nenhuns. Ficamos a aguardar pelo response, guardamos, isto são as traduções, e só na última, antes de enviar outra vez para devolver antes de devolver o response, é que nós então fazemos o replace. Então temos tudo limpo e não gravamos em lugar nenhum os dados pessoais. Então, muito rápido os resultados. Basicamente a caixa foi muito interessante, nós conseguimos garantir performance. Temos algumas equipas já a começar a utilizar este serviço, o que valida um pouco o trabalho que nós fizemos, e acima de tudo tornou-se muito mais fácil fazer o debugging, não é? Deixámos de estar dependentes de uma aplicação externa 100%, então foi muito mais fácil, e basicamente o que nós fizemos foi tornar aquela central que nós tínhamos no início em algo como isto, não é? Isto é a nossa central elétrica, agora está a carvão, desculpa, foi o AI, mas pronto. E basicamente estamos a entregar isto não só no nosso website, e uma grande vantagem é, obviamente, é tipo um tradutor está a escrever a sua versão. Porque os tradutores depois vão às strings feitas por AI e fazem override, se for preciso, ok? Às vezes a tradução não está perfeita, então eles fazem override. O que acontece? Eles estão a fazer override não só no nosso site, mas se o Digital Footprint, Mobile Apps, tiver tipo Your Account ou something like that, vai corrigir em todo lado, o que é perfeito, não é? É tipo, mexemos numa coisa e estamos a alterar nos nossos serviços todos. É isto. Obrigado. Muito obrigada pela tua apresentação. Queremos saber se alguém quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida. Olá, boa tarde. O que é que vos levou a escolher a REST API? Já lá estava. Ok. Sério. Boa escolha. Já lá estava, tinha muito potencial, continuo a achar que tem muito potencial e lá está, o nosso servidor é um VIP, então é bastante interessante em termos de performance e tudo. E também aproveitámos um pouco o que é que os editores já estavam a fazer, não é? Não expliquei isto muito bem ao início, mas era do género. Ok, como é que eu traduzo isto? Ok, vais ao WordPress, logas e vais ver esta tradução. E nós, ok. Então, se calhar, isto é a source of truth, não é? Sim, um pouco isso. Sim. Obrigado. Mas alguém tem uma questão? Não? Então, como não há mais questões, eu vou também oferecer a nossa lembrança do WordCamp Lisboa 2025. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Vamos fazer a pausa.